Começou? Tá contando aí? Ó, tem que estar contando, cara. Ó, só recordar o final da aula passada, a definição da função. Você tem FG funções e a definição da composta, né? F composta com G. O domínio da F composta com G é, por definição, o conjunto formado por cada número x real. Começou a aula, hein, pessoal? Tá o quê? X pertence ao domínio da G e o quê? E G de x pertence a quem? Ao domínio da F. Tá? Isso é a definição do domínio. E a definição da lei de formação? Quem é F composta com G aplicada em x? Isso é, por definição, F de G de x. Por isso que o domínio precisa ser definido dessa forma, para a lei de formação fazer sentido, tá? Aí, para atacar até uma dúvida que foi colocada aqui, que alguém colocou, eu acho que foi ele aí, que disse o seguinte: o contradomínio da G precisa estar contido no domínio da F? Não, tá certo? O que precisa é que esse conjunto seja diferente do conjunto vazio, tá? Entendido? Preste atenção aqui, ó. Seja F, seja G, a função dada por... seja G a função dada por G de x igual a 3 menos x2. Tá bom? Tem-se, primeiro, quem é o domínio da G? Quem é o domínio da G? Os reais. Por quê? Porque eu posso calcular a imagem de x como sendo 3 menos x ao quadrado, qualquer que seja o x real. Não há limitação aqui. Não há, melhor dizendo, não há nenhuma restrição sobre o número real x para que eu calcule 3 menos x2. Então, o domínio da G é os reais. Quem é o contradomínio? Quem é o contradomínio da G? Quem é? Os reais também. Quando eu não explicito o contradomínio é os reais. Agora, quem é a imagem da G? Agora vamos responder o seguinte: quem é a imagem da função G? Quem é a imagem da função G? A imagem da função G é quem? Tá certo? A imagem da G nós já sabemos. Quem é a imagem de uma função? Quem é? Quem é a imagem de uma função G? É o conjunto formado por cada elemento G de x, cada número G de x, tal que x pertence a quem? Ao domínio da G. É o conjunto das imagens. Tá bom? É o conjunto das imagens. Então, a primeira coisa que você observa é o seguinte, dado x real, se eu pegar um número x real, a primeira conclusão que eu tenho é o seguinte: esse tem-se é desnecessário. É mais para reforçar. Bastaria escrever dado x real, vírgula, x ao quadrado é maior que ou igual a zero. Todos concordam? Né? Esse tem-se é desnecessário. Eu posso tirar esse tem-se daqui, mas eu coloco para reforçar. Porque, infelizmente, se eu não colocar, tem gente que não entende. Mas não é necessário. Tá? Dado x real, tem-se x ao quadrado maior que ou igual a zero. Logo, menos x ao quadrado é o quê? Menor que ou igual a zero, que eu vou multiplicar por menos 1. Os dois lados de uma desigualdade, a desigualdade inverte. E, assim,
Aí o que é que acontece quando eu somo o mesmo número aos dois lados de uma desigualdade? A desigualdade o quê? Hã? A desigualdade o quê? Se mantém. E eu vou somar o 3 aqui, ó, por cá, por causa da G. Assim, 3, porque esse menos aqui. Eu vou somar o 3. Então fica 3 menos x2 é o quê? Menor que ou igual a 3. Certo? Isto é, tá? E assim, isto é, quem é 3 menos x2? G de x. Ou seja, qual é a leitura que você faz daqui para cá? A leitura que você faz daqui para cá é a seguinte: para todo x real, isto é, para todo x no domínio da G, G de x é menor que ou igual a 3. Então, todos os elementos da imagem da G são o quê? Menores que ou iguais a 3. Ó, de novo, qual é a leitura que você faz disso? Cada elemento na imagem da G, porque quem é a imagem da G? É o conjunto formado por cada G de x, tal que x está no domínio da G. Quem é o domínio da G? Quem é? Os reais. Dado x no domínio da G, G de x é menor ou igual a 3. Isto diz o quê, hein? Alguém é capaz de concluir para mim o que é que isto diz? Isto diz que a imagem da função G está contida aonde? Está contido no intervalo menos infinito, menos 3. Certo? É mais 3, né? É mais 3. Não diz isso não, diz isso. Tá? 3, obrigado, tá prestando atenção. Tá? Está contido no intervalo menos infinito, 3. Alguma dúvida por que disso? Mas eu quero mostrar que é igual. Então, primeiro eu mostrei que a imagem da G está contida aqui. Agora eu vou mostrar que é igual. Então, eu tenho que mostrar que todo elemento desse intervalo está contido na imagem. Agora é a recíproca. Vamos à segunda parte, ó. Dado, ou para todo y pertencente ao intervalo menos infinito 3, qual é a conclusão? Tem-se, esse tem-se de novo, só para reforçar, não é necessário, tem-se, mas por causa da minha clientela eu coloco, tem-se o quê? Y menor que ou igual a 3. Tá? Ele estava lá, o Gessé? Quem é que estava? Ninguém. Obrigado. Tem-se y menor ou igual a 3. Isto é, 3 menos y é o quê? Maior que ou igual a 0, certo? Porque se y é menor ou igual a 3, 3 menos y é maior que ou igual a 0. Mas para todos, você já tem um teorema em matemática que diz o seguinte: todo número maior que ou igual a 0 é o quadrado de um outro número não negativo. Não é? Então, daí, qual é a conclusão? Existe x real tal que 3 menos y é igual a quê? A x ao quadrado. Não, mas existe um número não negativo. Olha, mas todo número não negativo, ele é o quê? Real. Tá? Isto é, tá? O y, se 3 menos y é x ao quadrado, quem é y? É 3 menos x ao quadrado, ou seja, o y é g de x. Então, olha o que nós temos aqui, ó, a redação. Dado y real, dado y real não, dado y no intervalo menos infinito 3, eu chego à conclusão que existe x real
tal que y é igual a g de x. Ora, se y é g de x, y está na imagem de g. Logo, y está na imagem de g. Ou seja, o que eu provei? Eu provei que para todo y nesse intervalo, y está na imagem. Ou seja, todo elemento desse intervalo também é elemento da imagem da g. Isto diz o quê? Isto diz que a imagem da função g é o intervalo. Bem, a imagem da função g está contido no... Desculpa, isto diz que... O que é que isto diz? Me corrija aí. Isto diz que o intervalo menos infinito 3 está contido aonde? Está contido na imagem da g. Então nós temos duas coisas. A imagem está contida nesse intervalo e esse intervalo está contido na imagem. Qual é a conclusão? Os dois conjuntos são iguais. Porque a definição de igualdade de conjuntos é: dois conjuntos são iguais quando o primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. Não importa quem eu considere como primeiro como segundo. Portanto, disso tudo, a imagem da G é igual ao intervalo menos infinito 3. Ou seja, a imagem dessa função não é o seu contradomínio. Aí eu pergunto, tá? Eu vou perguntar a vocês o seguinte: seja f, a função dada por f de x, bem simples, f de x igual a raiz quadrada de x. Quem é o domínio? Tem-se. Domínio de f. Quem é o domínio de f? Não, depende do que você chama R+. O que é que você chama de R+? Hã? Então eu prefiro colocar assim. 0 mais infinito. Porque tem uma briga na literatura. Tem gente que chama esse conjunto aqui dos positivos. Tem gente que chama dos não negativos. Então, coloca assim, tá? Tem uma briga danada aí. Tá bom? Então, R mais domínio de F é igual a 0 mais infinito. Só para reforçar, quando eu não explicito o contradomínio é quem? Os reais. Aí eu pergunto para você, a imagem de G está contida no domínio da F? Não, claro que não. Quem é a imagem da G? Esse intervalo. Quem é o domínio da F? Esse intervalo. Mas isso não impede que eu tenha a função F composta com a G. Porque a F composta com a G, quem é o domínio? Não é necessário, para eu ter a função F composta com a G, não é necessário que a imagem da G esteja contida no domínio da F. Não. É só você ver quem é a definição do domínio da G, da F composta com a G. De novo, quem é o domínio, está aparecendo aqui, quem é o domínio da F composta com a G? É o conjunto formado por cada x real, tal que, primeiro, x está no domínio da G. E segundo, o G de x está no domínio da F. E G de x tem que pertencer ao domínio da F. Aí, feito isso, vem a lei de formação. F composta com a G aplicada em x, quem é? É F de G de x, qualquer que seja x aonde? Qualquer que seja x nesse conjunto, no domínio da F composta com a G. Você define o domínio dessa forma para fazer sentido a lei de formação. É assim que funciona, tá?
Então, você tem, ó, daí, eu pergunto a você, quem é o domínio da F composta com AG para esse caso? É o conjunto formado por cada x real, tal que x pertence a quem? Tal que x pertence a quem, hein? Domínio de G. Ou seja, o x tem que estar onde? O x tem que estar onde? Nos reais. X pertence ao domínio da G. E G de x, quem é G de x? Quem é? Não. Eu estou perguntando quem é G de x. Para x real, quem é G de x? Hã? Quem é G de x? 3 menos x ao quadrado. 3 menos x ao quadrado tem que estar aonde? No domínio de F. Quem é o domínio de F? 0 mais infinito, ou seja, 3 menos x2 tem que ser o quê? Maior que ou igual a 0. Entendido? Ó, domínio da F composta com a G é o conjunto formado por cada x real, tal que x está no domínio de quem? Da G. Quem é o domínio da G? Os reais. Então, x tem que ser real. Então, isso aqui é desnecessário, porque já está exigido aqui. Ou seja, isso é o conjunto formado por cada x real, tal que x ao quadrado seja menor que ou igual a 3. Não é? E quando é que o quadrado de x é menor que ou igual a 3? Exatamente. É o conjunto formado por cada x real, tal que raiz, né? Tal que x é maior que ou igual a menos raiz de 3 e menor que ou igual a quê? A raiz de 3. Então, esse é o domínio da F composta com a G. E estabelecido o domínio, quem é F composta com G aplicada em X? Quem é? É F de G de X. É bom colocar o parênteses aqui. É F de G de X. Quem é F de G de X? Quem é a imagem por F de um número real X? Aí você tem que entender, fazer a leitura correta e desapegar dos símbolos. Olhar para o espírito da fórmula. Aí você tem que interpretar a fórmula. O que essa lei de formação diz? Diz que a imagem pela função f de qualquer número real maior que ou igual a 0 é a sua raiz quadrada. Então, quem é a imagem por f do número real g de x? Quadrada de quem? G de x, muito bem. Que é o quê? Raiz quadrada de 3 menos x2. Qualquer que seja x aonde? Qualquer que seja x no domínio de quem? Qualquer que seja x. Qualquer que seja x no domínio da F composta com a G. Ou seja, qualquer que seja x no intervalo menos raiz de 3, raiz de 3. Vocês concordam comigo? É isso? Entendido? Tá certo? Tá aí. Qualquer que seja x aqui. Tá? Vamos talvez vocês estejam com dúvidas, alguém fique com dúvida aqui. E vamos resolver estudando o próximo assunto, que é fatoração de funções. Mais especificamente, vamos ver fatoração de funções polinomiais, tá?